Se ainda restava alguma dúvida, o GP da Hungria deixou tudo bem claro. A McLaren é sim uma grande potência na Fórmula 1, porém o time administrado por André Stella não está pronto para ser grande, não sabe ser grande na temporada 2024. É sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ligado aqui nos canais do Grande Prêmio. Meu nome é Bernardo Castro, novamente aqui de volta nesta segunda-feira para poder trazer os desdobramentos da corrida da Fórmula 1. Mas antes, vou te fazer aquele pedido especial de sempre. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para poder receber a notificação de todo o conteúdo diário, de todas as análises que a gente posta por aqui, e também para já deixar o seu like para poder ajudar no engajamento, a espalhar a palavra do Grande Prêmio aqui pelo YouTube. Beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho desse fim de semana da McLaren, que foi muito positivo, sim. A equipe conseguiu ali uma dobradinha de forma até dominante no fim de semana do GP da Hungria, mas que ainda assim deixou muito a desejar, mostrou que a equipe ainda tem muitas fraquezas. Bom, então no último final de semana eu gravei um vídeo de um tema bem parecido, dizendo que a McLaren ainda não estava tão pronta na Fórmula 1, que ela precisava de aparar ali algumas arestas para poder voltar a brigar com constância ali na frente, para poder vencer corridas, para poder fazer frente a Max Verstappen e a Red Bull, e isso voltou a se repetir durante esse domingo do GP da Hungria. A gente poderia estar aqui elogiando a McLaren, falando que ela teve um grande fim de semana, que foi dominante nos treinos, foi dominante na classificação, que conseguiu a pole com o Lando Norris e o segundo lugar com o Oscar Piastri, que na corrida repetiu o resultado maravilhoso, e enfim. Só que o fim de semana da McLaren não ficou marcado pelos bons resultados, e sim pela atrapalhada gigantesca que ela voltou a cometer com o Oscar Piastri durante a estratégia, durante as paradas nos boxes. Bom, então o primeiro grande erro da McLaren, o primeiro grande vacilo, movimento que a gente pode considerar como praticamente desnecessário, aconteceu ali na altura da volta 18, 19, que foi quando as equipes da frente começaram a fazer a sua primeira parada nos boxes. Naquele momento o Oscar Piastri liderava a corrida, porque já tinha tomado a ponta ali logo na largada, e ele tinha uma vantagem de cerca de 3 segundos em relação ao companheiro Lando Norris, e teoricamente teria a prioridade da equipe para poder parar nos boxes primeiro. Isso não aconteceu, a McLaren chamou primeiro o Lando Norris para a troca dos pneus, e na sequência, na volta seguinte, fez a troca dos pneus com o Oscar Piastri. Aquela diferença entre eles que existia ali de cerca de 3 segundos, coisa nessa casa, caiu para pouco menos de 2, mas o Piastri conseguiu administrar um pouquinho o ritmo ali, conseguiu impor ali um domínio dele e se manteve na ponta sem maiores perigos, sem maiores riscos. O Norris, em momento algum, chegou a ameaçar o piloto australiano. Porém, o jogo virou completamente quando começou a segunda janela de pit stop. Ali mais ou menos na volta 41, a Mercedes chamou o Hamilton para poder fazer a segunda troca dos compostos, e a McLaren, que tinha o 1-2 ali, começou a ficar atenta na corrida da Mercedes, no momento que nem tinha tanta necessidade assim dela ficar preocupada com o Hamilton ou com a Mercedes, porque quem era o rival mais próximo era o Verstappen naquele momento. Se alguém pudesse ameaçar essa dobradinha dela, era o Verstappen e a Red Bull, não o Hamilton. Mas enfim, ela quis seguir por esse caminho, e na volta 46, ela alegando que queria se defender a segunda posição do Lando Norris, do Hamilton, ela chamou o Norris para os boxes e falou para o Piastri seguir mais um pouquinho na pista. Só que ela demorou muito para poder parar o Piastri, levou cerca de 3 voltas. Nisso o Piastri estava com o pneu mais gasto, acabou perdendo muito tempo em relação ao Norris, e quando ele foi para os boxes ele voltou na segunda colocação. Isso foi claramente um movimento da McLaren de querer priorizar o Norris de alguma forma, de querer colocar ele na frente, tentar fazer um undercut no próprio piloto
para que o que tivesse na segunda colocação e também em segundo lugar no Mundial de Pilotos tentasse vencer a corrida e se aproximasse do Verstappen na disputa, mas parece que depois disso ela se arrependeu da decisão que ela tomou. Ela viu que tinha feito alguma coisa errada, que tinha sido não foi justa com o Piastri, e começou a falar sucessivas vezes no rádio pro Lando Norris defender a posição, para administrar o ritmo, para deixar o Piastri passar. Falou por mais de 20 voltas ali no ouvido do Norris, até que ele cedeu e deixou o Piastri ultrapassar. O Piastri venceu a corrida. Enfim, dobradinha da McLaren. Só que a McLaren acabou se colocando num cenário muito complicado internamente, porque esse tipo de situação acaba criando um desconforto ali entre a equipe, entre o piloto, entre os próprios pilotos. A relação deles pode sim ficar um pouco mais desgastada, e foi numa ocasião que não tinha necessidade nenhuma da equipe tomar essa decisão. Ela poderia muito bem ter parado o Oscar Piastri primeiro nas duas oportunidades e o Norris logo na sequência, que ele de qualquer forma manteria a posição, ou ainda que ela tivesse realmente algum temor com relação ao Hamilton nessa segunda parada, nesse segundo stint, ela poderia parar o Norris primeiro e parasse o Piastri logo na volta seguinte. Ainda teria uma margem ali para ele poder voltar na frente do Lando Norris, tentar sustentar a primeira colocação, enfim, coisas nesse sentido. Mas ela não fez. O fato é que ela decidiu fazer as coisas da forma mais complicada possível, e ela poderia facilmente ter desperdiçado essa chance de dobradinha, essa chance de vitória. Se o Norris não demora a devolver a posição para o Piastri, e depois o Norris devolveu a posição para o Piastri faltando ali menos de 5 voltas para o final. Mas se ele toma essa decisão ali muito antes, faltando 10, 15 voltas, alguma coisa nesse sentido, e tenta retomar a posição depois, tivesse uma briga da McLaren de fato pela primeira colocação e os dois pilotos batem, ou um dos dois acaba prejudicado e a McLaren perde esse bom resultado na corrida, como que ficaria essa situação da equipe? Como que ficaria tudo ali dentro? Então vai criando um clima também um pouco mais bélico ali dentro da equipe. Certamente o Lando Norris não está contente com o que aconteceu. É claro que a revolta dele não é necessariamente com o Piastri, mas de certa forma com a equipe. Ele mesmo questionou no rádio depois da corrida, perguntando se era para eu não vencer, se não era para eu poder ultrapassar, para eu poder manter a ponta. Então por que vocês me pararam primeiro? Ele mesmo estava sem entender a decisão que a McLaren tinha tomado. Parece que eles não tiveram uma conversa durante a corrida, ou antes, não tiveram um plano traçado. Então isso mostra que tá uma completa bagunça ali dentro das garagens do time britânico. Mas e você? O que você acha de toda essa situação? O que a McLaren deveria ter feito? O Norris foi certo de ter cedido a posição para o Piastri de volta? Ele deveria ter vencido a corrida? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.